Convido a todos, neste momento, que busquemos a elevação dos nossos pensamentos na figura do nosso Mestre Jesus, elevando-nos agora a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Um sentimento de gratidão, dizendo: obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, nosso Criador, por aqui estarmos mais esse dia nessa nossa caminhada. Obrigada pelo dom da vida que nos destes, pelos nossos amigos, pela nossa família, pela nossa saúde, por esta casa que nos acolhe, que nos recebe. Obrigada, Mestre Jesus, nosso irmão, nosso modelo, nosso guia, pelos teus ensinamentos, pelos teus exemplos, pelo teu amor incondicional por todos nós, teus irmãos. E obrigada, espiritualidade amiga que aqui se encontra, por nos receber, nos acolher e nos amparar. Nesse dia de hoje em que aqui viemos, queremos, de corações abertos, recebermos as orientações que nosso irmão vem nos trazer. Queremos receber os fluidos salutares que os nossos amigos do plano maior vêm derramar sobre nós. E aqui estamos, de corações e mentes abertos, rogando a Jesus, nosso irmão, e aos nossos irmãos do plano espiritual, que nos envolvam de toda a luz, amor e paz, que possamos sairmos daqui envolvidos com todo este bem, com toda essa luz que aqui recebemos. Que o teu amor, mestre amigo, esteja conosco, que a tua luz ilumine os nossos caminhos e que possamos, a cada dia que passa, evoluirmos, nos melhorarmos, fazermos o bem. Fica conosco, mestre, amigo e irmão. Envolva o nosso irmão que veio nos fazer a palestra hoje e envolva a nós, para que possamos absorvermos todo o bem que hoje aqui vamos receber. Que assim seja. E hoje nós temos nosso irmão, nosso trabalhador aqui da Casa de Jesus, o Alexandre Exótico, e ele vai falar para nós sobre o tema O Homem no Mundo. Que a espiritualidade amiga lhe envolva, que tenhamos todos uma boa exposição. Boa noite a todos, que Jesus nos guarde em sua paz. Esse tema, O Homem no Mundo, é um texto que foi dado por o Espírito não se nomeia, ele se apresenta como Espírito Protetor em Bordeaux, na França. E ele está inserido no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual o Kardec, pegando as mensagens, uma passagem de Jesus então, da qual Jesus pede para amar os vossos inimigos, né, orar por aqueles que nos perseguem, perdoar aqueles que falam mal de nós, e dá como modelo de perfeição nosso Pai. Kardec começa fazendo um estudo, que é óbvio que quando Jesus dá esse modelo, não é a perfeição absoluta, porque só Deus é Deus, né? Então ele vai fazer esse raciocínio, e aí ele vai trazer alguns textos que vai falar do dever, da virtude, então até chegar o homem de bem, até chegar no homem no mundo. Qual que é o nosso papel diante da vida social que nos apresenta, né? Por que estamos aqui inseridos no contexto que cada um de nós está, né? Na família, e que forma nós devemos nos mover
nesse planeta, que é um planeta de provas e expiações, né? Mas antes é importante a gente fazer uma reflexão, porque nós somos espíritos imortais. Nós fomos criados como espíritos. Nós não somos um corpo físico que tem um espírito, mas nós somos espíritos que estamos momentaneamente dentro de um corpo físico para algumas experiências no mundo, então. Então, na questão 132, o Kardec faz essa questão aos espíritos, né, aos imortais, e ele pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Se eu sou espírito imortal, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Qual que é o papel da encarnação, né, na minha existência como espírito imortal, na eternidade do espírito? E eles respondem que Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição que Jesus deu no modelo lá do capítulo do Evangelho. Então, o papel da encarnação é justamente fazer com que a gente possa progredir. É aqui que a gente consolida o aprendizado que a gente traz de outras épocas, aqui no orbe mesmo, e também que aprendemos na espiritualidade. Então, a gente pode exercitar as virtudes e quitar alguns débitos, novas lições, né? E de que forma? E aí eles continuam, né? Que para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. O que significa isso? É quando nós passamos por diversas situações da vida, às vezes com a facilidade que a vida nos propõe. E é curioso que Jesus vai colocar aqui justamente essas facilidades, às vezes são os caminhos mais difíceis. Ele elenca, por exemplo, as facilidades materiais como uma das provas mais difíceis do espírito imortal. Justamente porque a gente acaba levando uma vida toda ligada à matéria, sem uma visão da vida espiritual. Então a gente esquece o nosso cerne, que somos nós mesmos, e aproveitamos a vida no mundo de uma forma equivocada, né? Sem aproveitar as horas, né, os anos que passamos aqui. E também nas dificuldades, né? E aí as dificuldades nos movimentam, né? Então o sofrimento, na verdade, são bênçãos para o espírito, no qual o Leon Denis vai tratar dessa forma, principalmente na filosofia espírita, mas no qual o espírito consegue, passando por essas dificuldades, ultrapassando, através das suas virtudes, da resignação, né, e do devotamento, abnegação, então ele consegue alçar os planos, né? Então são nesses cenários, né? Nas famílias que a gente se encontra, uma hora... primeiro como filhos, né, nós chegamos aqui, né, como filhos, depois como pais, então nós estamos nos dois cenários normalmente, né, e assim por diante. Irmão também tem um papel dentro da nossa encarnação, né, da gente se ajudar. Então cada ponto da nossa vida tem um papel importante na vida do espírito. O trabalho, né, a forma que eu ganho o meu pão, a honestidade, a ética, os relacionamentos, às vezes como subordinado e às vezes como com subordinados ao meu comando, né, de que forma que eu faço isso, né, e assim por diante. Então são todas as coisas que a vida, que a existência corpórea propõe ao espírito mortal, para que a gente possa então, de alguma forma, pouco a pouco ir progredindo, até alcançar a chamada perfeição que é dada ao homem chegar. Então, nós temos um destino, o destino é o Cristo, como Paulo aponta, o nosso alvo, né? Alcançar o que ele já alcançou como espírito imortal também, que fez essa jornada em outros orbes, né? E entrando um pouquinho na mensagem do Evangelho, então, desse espírito protetor, ele começa dizendo que o homem no mundo, um sentimento de piedade. Eu coloquei aqui devoção e dedicação, porque normalmente nós ligamos a piedade ao outro sentido dela, que é um sentimento de compaixão. Mas ela também tem esse sentido de devoção ou dedicação, né? Então o homem no mundo ele tem que se dedicar, né, constantemente, né, e animar o seu coração dos que reúnem as vistas, sob as vistas do Senhor, e imploram a assistência dos espíritos bons. Então, quando a gente está no corpo físico, nós devemos nos dedicar
levar o nosso pensamento a essas questões espirituais, né? Mais para frente a gente vai ver de que forma a gente faz isso, mas é o pensamento em oração, né? A cada momento eu me lembrar que eu sou esse espírito imortal, não fazer as coisas no automático, ou despertar a nossa consciência. Se eu tenho esse despertar para os valores imortais do Espírito, ou os tesouros que Jesus propunha, então eu passo a ter uma existência mais proveitosa. E o Kardec, na questão 459, preocupado, ele pergunta se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos. E eles dizem que muito mais do que vocês imaginam, né? Chegando ao ponto de vos dirigirem. Mas se a gente for pensar que Jesus é um espírito e realmente através do processo de encarnação e da reencarnação está dirigindo a evolução de cada um de nós, né? Nos despertando para os valores da vida em cada vez, é um espírito que está fazendo isso. Então, toda vez que a gente se conecta pela oração, nós temos uma direção mais sadia. E toda vez que a gente leva uma vida sensual ou ligada somente aos sentidos, uma vida material, eu tenho mais dificuldade de perceber os altiplanos da vida, ou essas realidades. Então, a importância desse olhar sempre para o mais alto, ou para o futuro, que é a minha vida real, né? Hoje eu estou encarnado, mas em pouco tempo não estarei mais. Então, o que eu vou fazer, né? Então, é saber disso, né? É colocar dentro de cada um de nós esse sentimento da imortalidade da alma, que é um dos pilares do Espiritismo. Ele comprova, através das comunicações dos Espíritos, essa imortalidade. E às vezes a gente acredita mais ou menos, né? A gente sabe disso, mas vive de outra forma. Então, cada vez que a gente vai relembrando disso, esse sentimento vai aumentando dentro dos nossos corações, né? A ponto depois da gente compreender essas verdades, né? E agir de tal forma de que eu sempre vou pensar primeiro como espírito imortal. Quando a gente vê a escala espírita, o Kardec classifica, diz que pode ter diversas classificações, mas 3 grandes grupos: os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos perfeitos. São diversas características, mas nas 3 categorias ele começa dizendo que o que caracteriza um espírito, por exemplo, imperfeito, é que a matéria influencia muito nesse espírito. Então, o problema que nós temos é de influência da matéria, porque vai trazer as nossas paixões à tona, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, né? Então, a influência da matéria, que é justamente a vida que nós levamos, que nós precisamos, pouco a pouco, ir nos desvencilhando. Os bons espíritos, então, a matéria ainda influencia, mas já em menor grau, né? Então, eles colocam lá que os bons espíritos conseguem, em muitos momentos, quando alguém chega atacando ele, dizendo algumas coisas, o seu orgulho não fala tão alto e ele consegue esquecer a ofensa, não instintivamente agride também aquele que vem falar com ele e assim por diante. A gente pode pegar, por exemplo, um Gandhi, né? Quantas vezes foi atacado, Chico, né? Madre Teresa, né? E todas as vezes eles, com a sua paciência, com o seu amor, conseguia esperar. E também temos os espíritos puros. Aí eles dizem que a matéria não tem influência nenhuma. Nesse ponto a gente tem como exemplo Jesus, né? A matéria em nenhum momento vai influenciar os espíritos dessa ordem. Eles já não necessitam mais da vida no corpo físico para continuar o seu aprendizado. Então é importante a gente ter essa consciência, né, desse ponto a ponto que a gente vai, tanto da imortalidade, dessa imortalidade e dessa progressão da perfeição que nós vamos atingir, né? Então, purificai, pois, os vossos corações, né? Jesus diz que nós temos o coração endurecido, né? A gente se magoa por muito pouco, se ressente por muito pouco, e se a gente for ver tudo isso, normalmente por questões da vida no mundo, né? Vamos colocar como é o que o Espírito está colocando, né? Questões do trabalho pequenas, questões da vida familiar, às vezes menores, que se eu vou purificando o meu coração, né? Amolecendo ele, transformando
E pensando como espírito mortal, eu vou compreender melhor aqueles que estão dividindo a existência comigo. Então eu consigo serenizar, né? Ficar um pouco mais tranquilo na minha vida. Não deixeis que nele se aloje qualquer pensamento mundano ou fútil, né? Mundano aqui eles colocam no sentido dessas questões somente exteriores, né? Que é justamente essa vida. A gente sempre pensa primeiro no título que eu vou ter, né? O que eu vou ser quando crescer? A gente responde o quê? Chico tem uma história dele que a professora perguntou para ele o que ele queria ser quando crescer. Os coleguinhas responderam uma coisa e o Chico respondeu, feliz. Aí ela falou para ele, não, Chico, você não entendeu a pergunta. E ele responde, você que não entendeu a vida. Né? Porque ele não era aquilo que ele pudesse vir a ser. Não seria nunca um médico, um advogado ou qualquer outra coisa. Porque isso são passagens da vida do espírito. Mas não são os títulos que ele vai carregar para a eternidade. Assim como André Luiz chega na espiritualidade e ele não conseguia nem atender como médico que foi no corpo físico, ele foi auxiliar lá carregando os baldes, mostra no filme e no livro, ele não tinha o conhecimento médico da ciência lá na espiritualidade, mas ele também não tinha conquistado os valores do espírito imortal. Dr. Bezerra chega já como um médico lá no plano espiritual, porque aqui no corpo físico já auxiliou a muitos, o médico dos pobres, Eurípides Barçanufo também. Então são esse desprendimento dos títulos sociais, dessas questões da vida física, esses pensamentos que são importantes, são coisas que o espírito tem que ir atrás, mas ela não pode ser a principal preocupação. O modo que eu vou exercer, a profissão que eu escolher, é mais importante do que a profissão em si. O modo que eu vou tratar aqueles que dividem a existência comigo é mais importante do que aonde eu estou morando. Então, a forma que eu vou vivenciar a minha vida em família do que o teto em si. E às vezes a gente passa buscando um teto grandioso, um palacete, mas a gente se esquece da família, porque tem que se dedicar muito ao campo do trabalho. Então a gente tem que evitar essas questões mundanas, como são chamadas. E aí ele continua, não acrediteis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, estejamos vos obrigando a viverdes uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade e que estáis condenados a viver. Então, o que eles estão dizendo não é para a gente se apartar das coisas, não é para eu me isolar, porque é só no relacionamento, é só no convívio que o que eu aprendo eu consigo colocar em prática. É muito fácil ser paciente sozinho, é muito fácil ser tolerante sem ninguém para dividir nada comigo, sem alguém que me questione constantemente, Para isso estão os filhos, A gente sempre está ali, ele está justamente com essa intenção, por isso que Deus nos manda outros espíritos, às vezes com as mesmas dificuldades que a gente tem, para que a gente possa viver as dificuldades, passar por essas dificuldades. Se eu quero aprender a paciência, eu não vou nascer num mosteiro, não vou ficar em situações onde a paz já é o ambiente em si. Provavelmente que eu vou nascer num lar que tem bastante dificuldade, e às vezes a gente ora pedindo paciência, Então, as situações de problemas vão às vezes aparecer muito, porque se você quer ser paciente, Deus vai te propor diversas situações em que você possa exercitar a sua paciência. Então, é justamente isso. Então, a prece é importante no início de cada atividade. Quando eu acordar, que eu vou começar a me relacionar com aquelas pessoas que eu amo, que estão debaixo do meu teto, eu faço uma oração, me conecto e falo, Senhor, que eu possa ser a alegria dessas pessoas nesse dia, que eu possa ser um pouco mais tolerante, que eu possa ser compreensível, e assim a gente consegue ter dias mais valorosos no nosso corpo físico. E às vezes a gente acorda de mau humor, quem pergunta a gente já responde, eu nem tomei café ainda, não fala comigo. E quando a gente vê Jesus acordando pela manhã, indo à praia, subindo no barco e a multidão seguindo ele. E ele recebendo cada um com seu coração amoroso, com a sua compaixão infinita, e recebendo a todos da mesma forma.
um Zaqueu que tinha as posses e era considerado um corrupto, né? E ainda hoje atiramos as pedras nesses irmãos. E aí e também todo o pessoal que ia atrás dele, né? E com menos favorecimento, às vezes, financeiro. Jesus recebia da mesma forma, né? Almoçava na casa dos pecadores, andava com eles. Então, a gente não precisa se afastar das situações. Nós precisamos nos afastar dos vícios, esse sim, mas não das pessoas que a gente convive, para que a gente possa justamente ir vivendo o Evangelho de Jesus integralmente. Vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que viver em família, a gente tem que participar de algumas questões sociais, sim, mas vendo os valores dela, né? Deixando de participar de algumas coisas que nós achamos talvez importantes, de alguns eventos que a vida propõe, mas que a gente sabe que não são adequados para o espírito mortal. Né? Então, aí sim, a gente começa a se policiar. Né? Aonde eu vou? Qual o intuito que eu estou participando disso ou daquilo? Né? Então, a gente tem que se questionar, né, de onde frequentamos, o porquê que nós estamos indo, né? O que nós estamos fazendo aqui na Casa Espírita. Eu estou absorvendo tudo que eu tenho aqui, colocando em prática no meu dia a dia. Eu estou colocando o Evangelho de Jesus no meu lar. As pessoas estão percebendo a minha modificação. Né, como disse o Emmanuel no texto, né, que se eu não fizer a minha reforma, todo conhecimento que eu recebo é só conhecimento. Né? Ele não é transformado em ação. E não faz sentido essa busca. Durante muito tempo nós buscamos justamente essa anestesia momentânea, né? Que eu vinha, buscava e achava que estava quite com tudo aquilo que eu causava ao meu redor. E o Espiritismo, como ele vem, diz o Espírito de Verdade, que ele vem para confundir, abrir os olhos aos cegos e confundir os orgulhosos, né? Então, a gente percebe que a gente tem que dar um passo a mais. Né? Como Jesus disse, amai os vossos inimigos. Né? E aí a gente sempre pensava que era um inimigo que estava fora do lar, que era de outra tribo, que era de outro país, né? Assim como existem as guerras. Mas o Espiritismo vem dizer que no meu lar vem justamente esses espíritos que eu preciso resgatar. Que aqueles que eu chamava anteriormente de inimigos estão vindo como meus filhos, como meu pai, como meu irmão. Né? Por isso que ele confunde os orgulhosos. Aí a gente tem que cair em si e perdoar. E amar um pouco mais. Porque aqueles que a gente tem as maiores divergências são os que estão mais próximos da gente. E muito provável com a mesma dificuldade que a gente enfrenta dentro de nós. Então a gente consegue ver, diz o Evangelho, como espelho. Né? Então a gente precisa justamente abrir os olhos para que a gente possa viver a nossa vida com mais sabedoria. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Né? O sacrifício é justamente tornar santo. Então, as minhas atividades, né? A palavra sacrifício vem de sacrum facere, que quer dizer tornar santo. Então, eu vou tornar santo todos os detalhes do meu dia. Né? Quando eu vou fazer a comida para alguém, eu vou fazer com amor, que seja para mim mesmo, porque eu me amo. Então, quando eu vou sair para trabalhar, eu vou fazer isso com amor, né? Sem aqueles pensamentos. Vou elevar o meu pensamento, colocar alguma coisa que seja apropriado para eu escutar. Então, eu vou santificando o meu dia, cada atitude, vivendo em sociedade, mas elevando o meu pensamento. E aí, até parece uma prece constante, né? Porque a gente vai vivendo a vida e cada momento a gente vai vivenciando essas coisas com mais alegria. A casa fica mais leve, o nosso lar fica mais apropriado para o nosso convívio. Né? Parece que fica com mais conforto. Quando a gente consegue fazer o Evangelho no lar todas as semanas, que é importante, né? Então a gente percebe que às vezes não muda nada dentro do lar, não chega um sofá novo, não chega nada. Por quê? Mas chega, o ambiente fica mais acolhedor. Eu tenho mais vontade de estar com aqueles que eu amo. Porque o Evangelho de Jesus está iluminando aquele lar, está aquecendo os corações dali. As palavras são mais doces, são mais sinceras.
né? Quando eu falo alguma coisa, a gente consegue também absorver como alguém que ama, que está querendo nos ajudar, né? Então é importante a gente ir santificando, elevando o pensamento desde as pequenas coisas até as mais grandiosas, né? Sede alegres. Então, seguir o Evangelho de Jesus não é ficar mal-humorado, né? A gente tende, né, a falar, mas meu irmão, né? A gente chega na casa espírita, né? Todo mundo é irmão, todo mundo é uma alegria só, mas quando a gente vai para o lar, não é bem assim. Aí a gente trata justamente aqueles que a gente tem um convívio mais sincero, né, de formas inadequadas. Então é essa alegria que o Evangelho de Jesus traz para cada um de nós que a gente tem que levar para casa, né? Sede alegres, sede felizes, mas seja a vossa alegria a que provém da consciência reta, né? Então eu tenho que estar feliz com aquilo que eu acredito e o que eu vou vivenciar. Cada um de nós despertou em alguns pontos a consciência. Diz o Livro dos Espíritos que a lei de Deus está na nossa consciência e pouco a pouco nós vamos dilatando, né, o nosso discernimento. Então é importante esse pensamento também, porque eu vou ampliar a consciência como espírito imortal. E eu vou compreender, às vezes, situações que antes eu não compreendia. Por que meu filho é tão difícil? E aí quando eu levo uma vida assim, eu passo a compreender. Por que eu estou passando por essa dificuldade? Então, a gente, estudando, a gente vê que às vezes a gente traz algumas provas ou expiações, que são os resgates, mas aí a gente tem a consciência reta de que está passando os dias e eu estou me melhorando pouco a pouco, transformando aquilo que eu aprendo em sentimento dentro de mim, né? Seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Essa frase é muito bonita porque é justamente isso. Se a gente vem para o corpo físico para alcançar a perfeição, então o que ele está dizendo? Que eu vou viver todo dia lembrando que a minha vida é na imortalidade da alma, que é como espírito. Então tudo que eu fizer aqui, eu vou receber os benefícios na vida depois. E no livro Céu e Inferno tem lá os espíritos felizes. Para quem quiser ler, eles contam como eles chegaram e também contam o que eles faziam em vida, né? Não vamos achar que a gente vai chegar sem nos esforçar. Tem lá os espíritos sofredores também, conta como era a existência deles. Então a gente pode comparar como é cada tipo de espírito, os felizes, os sofredores, os criminosos. O Kardec separa por categoria lá no Céu e Inferno. Então você consegue ter uma ideia de quem viveu no mundo com mais alegria e com mais sabedoria. E às vezes a gente vê lá aqueles que estão em dificuldade, tendo uma vida no corpo físico com muitas facilidades, mas só pensando em si mesmo, sem auxiliar aqueles que chegavam no seu caminho, sem auxiliar e nem buscar auxiliar ninguém, né? Mesmo que ninguém chegasse, ele não ia atrás dessas pessoas. Então a importância da gente compreender, porque esses irmãos estão justamente contando, nos dando essas dicas, mostrando como eles chegam no lado espiritual, abrindo os seus corações, para que a gente possa perceber, então, o modo que é mais apropriado de eu viver. E aí, ele vai dizer que a perfeição está toda, né? Então, onde eu vou colocar os meus esforços? Como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. O Kardec pergunta como é que o Cristo entendia a caridade. E os Espíritos respondem que a caridade é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então não é só questões materiais. Qualquer um que chegar a mim, eu tenho que fazer o bem. Qualquer um que chegar a mim, eu tenho que ser indulgente. Qualquer um que chegar até mim, eu tenho que perdoar as ofensas. E é difícil isso, porque aí a gente vai viver com pessoas, às vezes, que tem um monte de facilidade e a gente passa julgando. Esse não faz isso, esse não faz aquilo, podia fazer isso, podia fazer aquilo. A gente não está agindo com essa benevolência da caridade absoluta, como diz o texto. A gente passa julgando, vendo o graveto no olho do irmão e não vê a trave que está no nosso próprio olho. Por isso que o cristianismo dá um passo importante na questão da justiça divina, né? Porque todo mundo busca o que é justo para mim, qual é o meu dever
o que eu tenho direito, o que eu posso, né? E o cristianismo vai dizer que eu tenho que olhar primeiro o próximo, né? O que eu quero, vou fazer para o outro aquilo que eu quero para mim. Então, qual é o apropriado para o outro? Então, quando eu coloco no outro os direitos, eu não vou nunca interferir de forma equivocada nessa sociedade que a gente convive. Eu saio do direito, do que é meu direito, para o direito do outro. Então, é importante essa questão da caridade absoluta, mas compreender qual é o sentido real que Jesus entendia essa caridade. Que é fazer o bem em casa, quando a esposa chega, reclamando, o marido, os filhos. É ser indulgente, com todas as imperfeições. Isso é interessante porque a gente vai precisar disso tudo também. A gente vai precisar do outro, dessas questões. A gente vai precisar do bem que o outro pode fazer pela gente. A gente vai precisar da indulgência, porque a gente vai errar muitas vezes ainda. Milhares de vezes, bilhões de vezes. A gente vai precisar do perdão, porque a gente magoa muito as pessoas, às vezes sem perceber, com uma frase pequena, com uma fala, com um silêncio. Então, essa prática absoluta é importante a gente começar a cumprir, porque é justamente fazer para o próximo aquilo que a gente vai precisar. E aí, mais os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, que é justamente isso, porque a gente tende a pensar que a caridade ela é feita só para aqueles que têm necessidade material. Ela é uma forma de caridade importante, mas não a mais importante, porque eu posso até fazer essa caridade de forma humilhante ao próximo, diz o texto lá do Evangelho. Então, eu posso fazer a caridade sem estar fazendo. Eu dou o dinheiro, mas eu humilho a pessoa. Então, não é caridade. Isso é só mostrar a posição que eu estou acima do outro, orgulho. Então, até a forma de fazer essa caridade chamada material é importante da gente perceber a forma que está fazendo. O auxílio. E sem esperar nada em troca também. Desde o menor até o maior. E aí a gente chega no homem de bem, que também é um texto que está nesse capítulo, que ele vai dizer que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade. A 10ª lei que está no Livro dos Espíritos, na terceira parte. E os Espíritos dizem que quem cumpre essa lei, cumpre praticamente integralmente a lei de Deus, porque eu só sou justo se eu amo, e eu só amo se eu sou caridoso. Então, é uma lei que engloba todas as relações. Nessas questões, a gente vai ver que o Kardec vai falar bastante da justiça, vai falar bastante dos deveres que nós temos como espírito para cumprir, diante daqueles outros, vai falar da questão do desapego, e assim por diante. Então, essa lei, a gente precisa estudar bastante ela para começar a colocar em prática. O que é justo? O que o amor pode fazer onde eu estou inserido? De que forma eu vou amar mais? Como diz o Bezerra, amar e amar sempre. Então, como que eu vou fazer isso? E como que eu posso ser mais benevolente, indulgente e perdoar mais? Porque aí eu vou progredir. Questiona a sua consciência sobre seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei. Então, todos os dias, o Santo Agostinho trata isso lá no Livro dos Espíritos, na questão 919. Ele vai dizer que todas as noites, quando Kardec pergunta como que o espírito pode fazer para se conhecer, são duas questões, mas a segunda, a questão B, quem responde é Santo Agostinho. E aí ele vai, para você se conhecer, ele fala assim: fazei como eu fazia quando estava entre vós na terra. Todas as noites eu passava em revista o meu dia. E eu perguntava a mim mesmo se eu havia faltado com algum dever. Que é isso que esse Espírito está dizendo. Questiona a sua consciência sobre seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Normalmente a gente espera alguém precisar de algo e pedir, para que a gente possa atender. Mas aqui está dizendo: eu faço todo o bem. Eu busco as pessoas que estão precisando do meu socorro. Quando eu vejo alguém chateado, eu mudo o meu caminho, ou eu vou até ela perguntando se ela precisa de algo? Eu escuto os outros, ou eu só falo? Então é fazer todo o bem que a gente pode. Se desprezou voluntariamente, porque a gente vai fazer muitas vezes sem consciência,
né? Espíritos mais evoluídos têm um nível de consciência maior do que o nosso, então eles conseguem perceber questões do dia a dia que são importantes que para a gente ainda não é. Então, voluntariamente, alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ou outrem tudo o que gostaria que lhe fizessem. Então, a gente tem que todos os dias passar em revista e perceber essas questões, né? Prestar atenção nesses detalhes que a gente vai estar no caminho certo. A gente vai estar seguindo os passos de Jesus, não é uma coisa fácil, não é uma lição tranquila, né? Tem muita dificuldade para a gente ir percebendo isso. O Santo Agostinho até coloca que é muito... ele fala assim, vocês podem achar que quando vocês estão repassando o seu dia em revista, você vai falar que você vai se amenizar, e a gente tende a isso mesmo, né? Porque o meu orgulho vai tratar como leve o meu delito, né? Então ele fala o quê? Então faça o seguinte, quando você tiver em dúvida sobre alguma ação, se isso é certo ou errado, pense no outro fazendo para você. Como Deus não tem duas medidas, então você não tem como se enganar. Então, é justamente fazer para o outro aquilo que eu quero, né, para mim. Então, é a importância da gente, quando tiver em dúvida de alguma ação, será que eu estou fazendo isso aqui é certo? Será que eu estou educando o meu filho ou estou impondo alguma coisa e cerceando o livre-arbítrio dele? Porque nós temos o dever de educar, né? É nosso dever educar os nossos filhos. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que saber até onde vai esse dever, né? Ou quando eu estou cerceando o seu livre-arbítrio. Porque, em algum momento, ele também tem o direito de agir. Fazer as suas próprias escolhas, assim como nós fazemos as nossas escolhas, né? E todos aqueles que dividem o lar comigo, né? Então, a gente tem que todos os dias perguntar, né? Mas os compromissos nós todos seremos cobrados, esses deveres da existência seremos cobrados depois. Também não vai haver nenhum castigo, né? Como às vezes as pessoas imaginam. O que vai acontecer? O que eu aprendi, virtude do Espírito. O que eu não aprendi, uma coisa nova a refazer. Uma lição a corrigir. Né? Porque se o destino é a perfeição, todas as lições eu vou ter que tirar 10. Então, às vezes, essa lição aqui está um pouco difícil para você, espera um pouquinho, deixa umas 2 encarnações, adquire outros valores, e aí você retorna para tentar fazer, tentar perdoar um pouco mais. Então, nós chegaremos, por isso que vai cumprir todos os tios, né? Tudo da lei, porque a gente vai chegar a essa perfeição que é dada ao homem chegar. Então, o homem no mundo é um homem que é consciente dos seus deveres, né? Primeiro que sabendo que eu sou espírito imortal, e quando eu estou encarnado, então, desencarnado eu tenho o perispírito, mas quando eu encarno, também o corpo físico. Então, primeiro, eu tenho os deveres para comigo, sejam nos cuidados do corpo, quanto dos estudos, do aprendizado, né, dos valores, das reflexões, e tudo o que está relativo a mim, né? Quais são as dificuldades para que eu possa modificar, perceber as minhas virtudes para que eu possa colocar ela no uso da sociedade. Se eu sei fazer algo, por que não, né? Eu vou colocar para que os outros possam usufruir. Assim como eu também uso o que os outros sabem fazer e que eu não sei fazer, ou que eu não estou fazendo nessa existência. Né? Porque a vida é justamente essa troca. Cada um vai cobrir uma parte para que a gente possa ter a existência cada vez com mais facilidades, né? Descobertas, mas sempre com o bom uso. O que a gente vai eliminando pouco a pouco são o que a gente usa de forma equivocada. Então, esses compromissos, primeiro, com o que eu sou como espírito imortal, no uso do corpo, onde eu estou inserido, né? Como indivíduo. Aí depois eu tenho compromisso com a família, primeiramente, né? Prestando atenção nas relações, tratando com mais amor aqueles que dividem o lar, compreendendo um pouco mais, sendo mais tolerante, que é tão difícil a lição da tolerância, né? O Evangelho tem um texto que trata da tolerância, e realmente é muito difícil. Missão dos Espíritas, ele coloca que nós somos tiranos no lar.
E se a gente for ver, a gente é mesmo, porque a gente sempre quer fazer valer a nossa opinião. E às vezes até estamos certos, mas de que forma nós estamos colocando a nossa opinião para que o outro vivencie? Então, a gente tem que aprender esse convívio, primeiro em família, para a gente poder conseguir viver numa sociedade um pouco maior. Conseguir educar um tanto mais de coração, como faz, por exemplo, o Divaldo hoje, com 3.500 crianças, que ele educa e se faz presente. Quando a gente vê os vídeos dele lá, você vê as crianças indo atrás dele. Não é que ele criou uma instituição mecânica que fazem as coisas e que dá educação. Não, o Divaldo se faz presente. Ele participa da educação daquelas crianças. 500 filhos adotivos, então ele consegue, como espírito imortal, que já conquistou muitos valores, ele consegue agir numa família muito maior. E a gente tem que começar pela nossa, perdoando o que nós trazemos de outros tempos, perdoando o que a gente está fazendo nessa, todos os dias, sentando, conversando, construindo os valores, novos valores, fazendo o Evangelho, estudando o Evangelho junto, na medida do possível, com aqueles que já estão despertos para o Evangelho de Jesus, sem querer impor também, porque Jesus não se impõe a ninguém. Então, buscar essa harmonia no lar. E depois com o seu trabalho e a comunidade que está inserida. Então, os amigos e todos aqueles que nos rodeiam, a gente tem que cumprir também com os deveres. Quando eu estou no meu trabalho, eu tenho que ser justo, ser ético, fazer tudo o que a minha profissão me pede, da melhor forma possível, como eu devo fazer. Lógico que a gente vai errar, vai ter dificuldades, sempre aprendizado a acontecer, senão não estávamos aqui nesse planeta. Mas é necessário que a gente possa dar o melhor que a gente tem também nesse local de trabalho do Espírito, que é o trabalho do ganho do pão. Então eu vou me dedicar, eu vou aprender e vou entregar aquilo que eu sou realmente. Se eu tenho subalternos, respeitando os direitos. E se eu também, o texto, até nesse capítulo mesmo, Sede Perfeitos, ele vai falar justamente disso, da autoridade e da subordinação. E a gente sempre está nos dois cenários. Então é importante a gente também saber lidar. Na hora que eu estou como uma autoridade, eu tenho que respeitar, colocar de forma correta tudo isso. E se eu estou na posição de subordinado, também respeitar a hierarquia, escutar, cumprir, desde que esteja dentro das leis divinas, que às vezes o pessoal pede para você fazer algo que te corrompe. Daí a gente tem que escapar, de uma forma sendo indulgente também ao mesmo tempo, perdoando. Mas a gente tem que saber lidar com essas situações. Mas a gente não precisa se desanimar, porque o próprio Jesus mesmo nos disse, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Ninguém está isento do sofrimento, ninguém está isento da lágrima. O Espiritismo vem dizer isso também, porque é baseado na moral do Cristo. Então ele explica esses sofrimentos. A ideia do Espiritismo é justamente conseguir explicar tudo isso, essas aflições que o mundo nos proporciona, para que a gente possa se resignar, e compreender essas situações, e esperar um pouco mais, ser mais paciente. Mas tem de bom ânimo, para ajudar a dilatar esse ânimo que Jesus pede para que a gente tenha, pois eu venci o mundo. Então Jesus viveu, se desenvolveu da mesma forma que a gente está fazendo, através de encarnações, e depois ele veio mostrar como um homem vive, como um homem deve viver. E ele viveu integralmente esse homem de bem, essa forma que o mundo pede, inserido na sociedade, participando das mesas, dividindo o pão, contribuindo para o desenvolvimento do outro, compreendendo aqueles que chegavam até si, auxiliando a todos. Então a gente tem que buscar, por isso que ele é o nosso modelo e guia. E como disse o texto, ele não é só uma figura religiosa que apareceu e que a gente deve seguir cegamente, é justamente andar no seu caminho, o caminho de verdade e de vida abundante, porque tudo isso vai nos fazer mais felizes. Às vezes a gente busca
em algumas atividades extenuantes, sai para cá e para lá e volta, e realmente volta cansado. Mas às vezes a gente passa um final de semana todo trabalhando no auxílio ao próximo, trabalhando no bem, na casa da sopa, onde quer que seja, né, em qual instituição que seja, a gente trabalha muito mais e volta renovado, né, justamente porque a gente está trilhando esse caminho cheio de vida que Jesus propõe. E para encerrar, eu queria ler um poema do Augusto dos Anjos, que está no livro Parnaso Além Túmulo, que é um livro de poesias, o primeiro livro que do Chico foi publicado, de diversos poetas, que tem o título Ao Homem. Então, Augusto dos Anjos diz assim: Tu não és força neurica somente, movimentando células de argila, lama de sangue e cal que se aniquila, nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais. És a cintila do céu, a alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne, atra e intranquila, apesar das verdades fisiológicas, reflexas das ações psicológicas, nas células primeiras da existência. És um ser imortal e responsável, que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Muito obrigado a todos, que Jesus abençoe e um ótimo final de semana. Nós que lhe agradecemos, Alexandre, por essas palavras, estamos trilhando este caminho.